Sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Para quem não me conhece, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Desde já eu solicito que você já deixe o seu like, faça inscrição no canal e acione o sininho, acione todos para que você possa colaborar para que este conteúdo possa ser divulgado para o máximo possível de pessoas, porque ele é muito importante. Mas o fato é o seguinte, eu desejo colocar um assunto à baila, que é um mistério para mim. Não vou fazer nenhuma afirmativa, mas vou fazer apenas um questionamento. Está escrito uma pergunta aos teólogos a respeito do assunto. Está escrito assim: no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, diz assim: E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Eu estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, vejamos bem, qual é a minha intenção ao postar este vídeo? Porque já aconteceu várias vezes comigo, não sei se já aconteceu com os outros pastores e teólogos que vão ver este vídeo. Às vezes eu estou ouvindo uma pregação e uma frase da pregação muitas vezes fala comigo. Às vezes uma pregação de meia hora, uma frase fala comigo. Não sei se já aconteceu com os outros pastores também. Mas teve uma vez que aconteceu comigo um fato inusitado. Eu estava num culto e o pastor estava pregando e de repente o pastor falou algo que era para mim, que só eu sabia. Só eu sabia. Aí eu perguntei ao rapaz do lado se o pastor tinha acabado de falar aquilo. E ele falou assim: não, ele não falou nada disso, não. Aí eu pensei assim: bom, então deve ser que ele estava falando em línguas e Deus traduziu só para mim e não traduziu para ele. Como eu acabei de ler aqui agora na Bíblia, no dia que houve o batismo com o Espírito Santo, quem foi batizado com o Espírito Santo eram judeus, galileus, pessoas que estavam dentro de um cenáculo, porque Jesus Cristo houvera dado ordem a eles, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles falavam, quer dizer, se eles eram galileus, eles provavelmente falavam no máximo em 3 línguas, que é o hebraico, o aramaico e o grego, que era a língua predominante na época. Acredito do latim também, né? Porque o italiano é a língua descendente do latim, originário do latim. Mas o fato é que naquela cidade tinha pessoas de todas as nações, raças e línguas. E aqueles homens falavam em línguas lá dentro do cenáculo, e as pessoas que estavam de fora entendiam na sua própria língua. E se nós formos ver, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14, está escrito assim, o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Segui a caridade e procurai com zelo, versículo 1. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus,
porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então já vi alguns teólogos ensinando que o falar em línguas é falar o francês, o português, o alemão. Tem uma linha teológica que pensa desse jeito. E eu acabei de ler ali agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que está escrito que quem fala em línguas fala em mistério, fala com Deus, e ninguém o entende. Ninguém o entende quando Deus não quer, porque quando Deus quer, Ele pode fazer a tradução para a pessoa que está ouvindo. O pastor fala em línguas lá no púlpito, mas Deus pode traduzir no ouvido daquele com quem ele quer falar. Aconteceu um fato comigo, foi o seguinte: uma certa vez eu fui num treinamento, porque eu fui fiscal da vigilância, sou fiscal da vigilância sanitária aposentado. Eu fui num treinamento e esse treinamento era dado por uma pessoa que falava inglês. E eles colocaram um fone de ouvido no nosso ouvido, e nesse fone de ouvido, o inglês era traduzido para o português simultaneamente, automaticamente. Aí naquele dia eu pensei, meu Deus, é isso que Deus faz. Deus usa o pregador para falar algo para uma pessoa que está assistindo o culto, que só ela sabe. Mas ele fala em mistério porque as outras pessoas não podem saber. Então eu gostaria de colocar esse assunto à baila. Na verdade, são só os pentecostais que vão, né? Talvez acreditar no que eu estou falando. Mas o fato é que Jesus Cristo disse assim, se vocês creem em mim, ele falando com seus discípulos e apóstolos, se vocês creem em mim, vocês não somente farão as obras que eu faço, mas ainda as fará maiores. Então, eu gostaria de colocar esse assunto à baila, eu gostaria de saber a opinião. Gostaria que os outros teólogos e pastores comentassem nos comentários qual a sua opinião a respeito do assunto. E assim agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.